achei na mão de Deus, tudo irei vencer pelo seu poder, e descanso traz nos braços seus. Que paz e amor, E descanso nas mãos de Deus. Feliz estou, em poder estar nos braços seus. lutas hei de ter pelo meu viver, mas poder terei nas mãos de Deus. Minha vida assim há de ser sem fim, pois a salvo estou nos braços teus. Ter paz e amor, e descanso traz a mão de Deus. Feliz estou, em poder estar nos braços teus. Amém? Deus cuidará de ti. 178. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, Cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Santo somente é o Senhor, digno de alto louvor. Deus de bondade, Justiça e amor.
pedimos. Eterno Deus e nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque em boas circunstâncias nós temos o privilégio de estarmos reunidos em um templo para louvar e engrandecer o seu santo e precioso nome. Obrigado, Senhor, porque nós viemos buscar a Tua presença de uma forma especial nesse sábado, e nós sentimos já nas primeiras horas. Continue conosco, nos dando sabedoria e entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: abandona essa fé de guardar o sábado. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. A partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Uma farinha e 2 ovos. Eu vivi o auge da minha carreira profissional. Por muitos anos, trabalhei em uma grande companhia, com um bom salário e reconhecido por todos. Minha família tinha de tudo e eu sentia muito orgulho nisso. Nesse mesmo tempo, algo maior aconteceu. Esposa da minha sogra, iniciei um estudo bíblico e descobri que salário nenhum poderia pagar a alegria que eu estava sentindo no meu coração. Nos estudos bíblicos, aprendi a importância de ser fiel a Deus e em todas as áreas da minha vida. Antes de me batizar, o pastor olhou nos meus olhos e disse: Sérgio, daqui para frente sua fé será provada. Fui batizado e continuei a minha vida. Em uma oportunidade, fui reconhecido como o melhor funcionário da minha divisão e minha promoção era uma questão de tempo. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: você será o meu sucessor e seu salário será superior a 50 salários mínimos, mas com uma condição: abandone essa fé de guardar o sábado. Naquele instante, ecoaram as palavras do dia do meu batismo: daqui em diante sua fé será provada. E eu respondi: obrigado pela oferta, mas minha fé não tem preço. Mal sabia que depois daquela conversa, a minha vida tomaria outro rumo. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. Nada dava certo. Depois de um dia, buscando trabalho, cheguei em casa e fui à cozinha, como de costume, preparar o jantar. Mas quando abri a porta do armário, só tinha um resto de farinha de milho e 2 ovos. E aquela seria a nossa última refeição. Não teríamos mais nada para comer. Preparei aquele alimento para minha esposa e para o meu filho e fui chorar aos pés da cama, clamando por um milagre. No final da minha oração, quando eu disse amém, ouvi uma buzina. Era Lindenberg, um colega do trabalho. No porta-malas de seu carro havia uma cesta básica, repleta de tudo. Antes de partir, ainda pôs dinheiro nas mãos da minha esposa, me disse adeus e falou: Deus me mandou fazer isso. Quando ele foi embora, com os olhos cheios de lágrima, vi a resposta do céu em nossa porta. Aquele milagre foi instantâneo, foi uma resposta de Deus muito rápida na nossa vida. Aquilo me deu uma força sem igual, porque a partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. E as portas foram se abrindo. E com a graça de Deus, eu consegui um emprego de representante farmacêutico e passei a trabalhar administrando várias farmácias pelo Nordeste brasileiro. Por onde passo, eu levo um sorriso no rosto e a certeza de que vale a pena ser fiel ao Senhor.
Hoje, eu e minha esposa somos líderes na Igreja Adventista Central de Maceió e tenho me mantido fiel à causa de Deus. Minha vida é a prova de que vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo em toda e qualquer circunstância. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Teu é o poder e toda a glória. Teu é o domínio, o universo e a história. Teus são os dízimos e nossa gratidão. Somos teus filhos, teu é nosso coração. Oremos. Nosso Deus e Pai, em Tuas mãos colocamos, ó Deus, nosso coração, nossa vida, a Ti também estas ofertas, os dízimos, que sejam para o uso da Tua obra, para o avanço do Evangelho. Que esta missão venha alcançar a todo mundo, para que Cristo volte o mais breve possível. Seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. É pra você, criança. Adoração infantil. Mudou a música, mas esse é o seu momento. Venham. Não nos impeçais de vir, nem os extoleis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei. Não nos impeçais de vir, nem os extorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Oi, tudo bom? Esperar o tio Davi colocar o desenho ali em cima para vocês verem. Quem, quando abre a torneira em casa, tem água? Tem água na casa de vocês quando abre a torneira? E quando abre o chuveiro? Tem água para beber na casa de vocês? Tem. Davi, obrigado. Na casa da Maria, nem sempre tem água. Aliás, ela nunca tem água quase. A Maria, ela mora num lugar lá na África, numa cidade bem pequena. Passa o próximo, por favor, Davi. Lá onde ela mora, tem muita seca. E eles quase não têm rio lá perto. E sabe o que acontece? Ela tem que andar
2 horas, às vezes, para achar um lugar onde tem água e ela conseguir pegar a água. E ela tem que carregar a água na mão. Obrigado. Dentro de umas vasilhas. E tem uma coisa que é muito interessante e é muito esquisita também. Lá na cidade onde ela mora, sabe o que acontece? Só as mulheres e as meninas é que carregam a água. Os homens ficam sentados conversando e as meninas e as mulheres é que têm que carregar a água. Vocês acreditam nisso? Tá certo isso daí? Elas têm que carregar água pesada 2 horas e tem mais um detalhe. É perigoso as estradas onde elas andam às vezes. Mas teve um dia que ela foi buscar água e sabe o que ela encontrou? Um moço que trabalha na ADRA. Vocês conhecem a ADRA? A ADRA é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista. Sabe o que isso quer dizer? Nome difícil, né? Eles ajudam as pessoas a terem o que elas precisam para viver. E tinha um moço com uma bomba de água. E daí o que aconteceu? Ela podia carregar água. E sabe onde era a bomba? Ficava 10 minutos da casa dela. Ela não precisava mais andar 2 horas para conseguir água. E ela saiu de lá feliz, porque agora ela podia carregar água e podia ir para casa e fazer, sabe o quê? Ela podia estudar, ela podia aprender outras coisas, ela podia brincar de vez em quando, porque agora ela não precisava ficar andando 2 horas para carregar água. E sabe o que mais que o pessoal da ADRA ajudou a fazer? Que foi muito legal? Eles não só instalaram a bomba ali perto da casa dela, mas eles ensinaram a Maria também e as outras mulheres ali a cuidarem da bomba. Então elas aprenderam a fazer manutenção na bomba e quando tivesse algum problema na bomba, elas mesmas consertavam. E os homens lá da vila dela ficaram muito esquisitos, porque eles começaram a pensar, agora a gente tem um problema, porque elas conseguem fazer tudo sozinhas, não precisam mais da gente. E já não precisavam, né? E a ADRA, sabe o que fez mais? Ensinou os homens lá da cidade onde a Maria morava, que os homens podiam ajudar em casa também. Eles não precisavam ficar esperando as mulheres ir buscar água. Eles podiam ajudar elas também em casa, nas outras atividades também. Então, agora, além da água, os homens também ajudavam as mulheres. E não ficavam mais só conversando o dia inteiro sem fazer nada. Legal, né? Então, quando vocês abrirem a torneira da casa de vocês agora, vocês podem lembrar da Maria, que lá na casa dela não tinha água, mas agora tem, porque tem gente que ajuda. As pessoas que não têm como ter água, até água. Certo? Obrigado. E com esse trabalho bonito, a ADRA tem levado a mensagem ao mundo. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Hino 224. Vamos dar a mensagem ao mundo. Mensagem ao mundo. Vamos ficar em pé? Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz
voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem paz, das bênçãos do amor sem paz, pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Que prazer é levar Cristo ao mundo, pois só Ele pode salvar e pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar, pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Bom dia, igreja. Antes da nossa oração, gostaria de ler uma leitura que está em Mateus 7, do versículo 7 em diante, que fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todos que pedem, recebem, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então, que nós possamos bater a porta, que Deus atenderá aos nossos pedidos. Com esse intuito, vamos, aquele que puderem se ajoelhar, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós durante a semana. E hoje permitiu mais uma vez nós estar na Tua casa, Senhor, para te louvar, para te honrar, para te glorificar, Senhor. Com essas promessas, Senhor, te pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor veja, unja cada um dos Teus filhos, que nós possamos ser luz aonde quer que nós formos, Senhor. Foi proposto fazer o evangelismo hoje, mas sem o Teu Espírito, Senhor, sabemos que será impossível. Por isso te rogamos, Senhor, que o Seu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, Senhor. Assim também, Senhor, te pedimos, Senhor, uma unção sobre o irmão João, que estará explanando a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo mais uma vez, Senhor, que o Senhor já preparou de antemão a mensagem que será dado aos Teus filhos hoje, Senhor. E que os nossos ouvidos, Senhor, estejam preparados, Senhor, para ouvir, Senhor. E não somente ouvir, Senhor, mas assim pôr em prática na nossa vida, Senhor. Te rogamos, Senhor, a Tua presença, mais uma vez, te rogamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eis-me aqui, ó Senhor, os meus desejos todos, só Tu vês o que há em meu interior. Fraco eu sou e sem vigor, mas creio em Teu amor. Com Tua paz
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou. Para sempre, eternamente, é o meu Senhor. Jesus, sobre todo nome, é o resplendor da glória do Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual, o doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Nós estamos
mais uma vez num sábado, pela glória de Deus aqui, e nos preparando até para a parte da tarde, fazermos mais umas visitas, entregarmos uns livros missionários. Mas também temos hoje conosco uma pessoa para repartir o pão espiritual conosco. É o irmão João, um amigo nosso. Ele tem dedicado a sua vida já ao trabalho missionário, seja à frente ou até mesmo na impressão. Ele é da CPB, faz a impressão da capa dos livros missionários, né, irmão João? Mas também já foi como missionário ali para o Paraguai, Uruguai e recentemente agora para o Equador. Esteve lá fazendo por alguns dias, né, dedicando seus dons, talentos, sua força. Junto com ele foi o filho, o Estevão, que está aqui conosco, né? A esposa também, Ana, que não pôde vir, ficou cuidando da mãe dela hoje. Mas nós vemos assim que está dedicando sempre a vida ao Senhor para falar desse Salvador que morreu por nós, que vai vir para nos buscar. Deus esteja abençoando, irmão João, abençoe em cada momento ao transmitir a mensagem para nós. Obrigado, André. Feliz sábado. Para mim é um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu estive na igreja de quadra quando era um grupinho lá em frente àquele lago, lá na saída da cidade, perto do almoxarifado da prefeitura. Preguei ali, depois nós fomos lá para o sítio da irmã Vera, almoçamos. E outra vez eu vim aqui apenas como visita. E outro dia eu vim buscar algumas cadeiras, o irmão Elias que me recebeu, amigo de longas datas, o irmão Elias, perto de 30 anos já, irmão Elias. Estou ficando velho. O senhor não. Eu agradeço o André pelas palavras, pela amizade. O que eu tinha que falar para ele, eu já falei esses dias. E ele sabe do meu sentimento. Também tenho uma gratidão por essa igreja, que algum tempo atrás, em um dos momentos mais difíceis de nossas vidas, eu vi algumas crianças tocando. E aquilo lá tocou meu coração. Eu carrego vocês aqui, ó. Que aquele sentimento que nós vamos levar, esse sentimento de gratidão que nós vamos levar para a eternidade. Eu sou muito feliz por isso, sou muito grato a Deus. Por ser amado, às vezes até por pessoas que não me conhecem. Encontrei com a Madalena ali, ela falou assim, eu estou tentando lembrar de você. Eu falei, você saiu da casa ontem, já esqueceu? Prazer ver você aqui, Madalena, de Vonzir. Todos vocês. É muito bom poder estar aqui. E quando ouvi seu sotaque, me fez eu lembrar alguns dias atrás. Eu estou quase um paraguaio, uruguaio, equatoriano. De todas as missões que eu fiz, a primeira sempre é que marca, e o Paraguai marcou, viu? Carrego aquele povo aqui, ó. Pessoal hospitaleiro. Judia da gente um pouco, que eles não falam só o espanhol, né? Coloca o Guarani no meio para perturbar a cabeça da gente. Mas tudo bem, a gente se vira, né? Vai como pode. E foi lá que eu aprendi o dale. Aí o Paraguai falou, já não fala só dale, mas falou jarra, né? Jarra, jarra. Jarra Embapô? Pergunta para ele o que é. Ele sabe. O que é? Vamos trabalhar. Então a gente aprende essas coisas, é gostoso. Isso que a missão faz com a gente. Você respeita as culturas e interage e nos faz pessoas melhores. E a gente, quando chega na idade, a gente começa a arrumar problema para a vida, né? Está tão tranquilo, falou, vou arrumar um problema. Vou me envolver com mais alguma coisa. E nós estamos envolvidos num projeto. Eu fui convidado pelo pastor Marco, o antigo pastor nosso, né? Marcos Cavalcante. Nós fomos lá para Curitiba e eu trouxe algumas fotos e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é um pedido que eu faço. Porque assim, qual que é o motivo desse projeto? Veja bem, a igreja, a nossa igreja, ela tem ministério que cuida das crianças,
cuida dos juvenis, adolescentes, dos jovens, dos adultos, Ministério das Mulheres. E quem cuida dos homens? Ah, mas tem o Ministério do Homem, mas não está cuidando dos homens. Passa a próxima foto, detenha nessa aí. Ah, eu posso passar aqui, né? Que legal. O que acontece? Esse ministério chamado Alfa, onde nós participamos, é muito interessante. Nós passamos do sábado de manhã até domingo à noite, quase à noite, ali naquelas montanhas de Curitiba. Foram 33 quilômetros, se eu não me engano, de caminhada. Imagine você participar de uma vigília assim, vigília mesmo, porque quando a gente foi dormir já estava amanhecendo o dia, já ninguém dorme mais, né? Está querendo ficar acordado e tal. Nós participamos e assim, o encontro que você tem com Deus de uma forma tão especial, assim, o encontro que eu tive, o que eu experimentei ali, eu quero compartilhar com as outras pessoas. E eu gostaria de ver homens dessa igreja também participando. Quando nós quisermos experimentar algo extraordinário, quando nós quisermos sair da nossa zona de conforto, experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos baixar a guarda, esvaziar-se do eu. A lição falou muito, né? Deixa o eu de lado. E ali você literalmente esvazia do eu. É deixar do celular para trás, deixar do tudo. Você só vai com a roupa do corpo, uma quantidade de alimento reduzida. Ali eu aprendi que eu não preciso de muito para viver. Eu estou demorando um pouco nesse assunto, porque é importante, porque você volta transformado. Isso, para quem se interessar, está aí a inscrição. Se você ler o que significa alfa, é onde ela explora algumas áreas da vida do homem. E precisa explorar. E eu pude colocar em prática isso lá na missão, que um dia eu desafiei os outros missionários. Eu falei assim, olha, alguém pediu para respeitar os limites. Eu vou pedir para vocês explorar os seus limites. Quando você explora os seus limites, você começa a viver o sobrenatural de Deus. E nós precisamos viver o sobrenatural. Deixa eu só abrir um parênteses. Esse projeto aqui é para homens, mas também está aberto à família, tem datas para a família. Por que a igreja JuVV, preocupada com o homem, fez isso? Porque nós temos muitos dos nossos irmãos envolvidos naquele projeto chamado Legendários. Não vou abrir aqui nome, também não vou falar quem foi, mas, infelizmente, muitos líderes nossos departamentais estão participando de Legendários, que não tem nada a ver com o segmento cristão que nós vivemos. Entende? Isso está fazendo mal. Você vai no Alfa, ali nós encontramos, até dias atrás, se batizou um engenheiro que estava lá. Entende? Nós tínhamos lá participando, era policiais militares, piloto, paraquedista, tudo pessoas ligadas, militares do Exército. Entende? Engenheiros, todos, pastores departamentais. Então, assim, você esvazia-se de toda a sua indumentária de conhecimento, de títulos e tal, e você vai ali e participa disso. E você volta transformado, você volta querendo fazer mais. Então, para aqueles que se interessarem, participe do Alfa. Isso aí são fotos ilustrativas, mas é bem provável que nessa foto eu estou num cantinho lá de vermelho. Não que eu seja rebelde, é que eu não tinha uniforme ainda. Mas hoje eu tenho um uniforme. E nós tem projetos, encontros de oração, Alfa, traga sua família, amigos. Então, assim, não é só isso. Tem projetos sociais e uma série de coisas. E para aqueles que se interessarem, procure no Insta, Atitude Alfa, lá de Curitiba. Vai valer a pena. Vocês, aqueles que quiserem participar, em novembro estarei indo para lá, para experimentar mais uma vez isso em minha vida. Faz sentido e é bom. Vamos para a mensagem? Só abrindo parênteses aqui também, abrindo parênteses não, iniciando a mensagem, eu tenho comigo aqui uma moeda, R$5.000, eu não sei quanto vale. E quase que eu perdi ela esses dias, que eu fui pagar algo lá no Equador, e ela foi junto, falei, não, esse aqui não pode. O cara já tinha colocado no caixa. Mas essa moeda, meu pai ganhou ela
no ano de 1941, quando ele tinha 5 anos de idade. Ela é de 1936. O pai dele entregou para ele e falou assim, ó, essa moeda aqui é sua. E outro dia meu pai chegou em mim e falou assim, olha, meu pai me deu essa moeda quando eu era pequena. Estou te entregando ela. Apenas uma moeda. Mas não é só uma moeda. É uma mensagem. É um legado. Meu pai é uma pessoa dedicada às coisas de Deus e o desejo dele é que os filhos dele também sejam dedicados. Nós queremos o que é bom para os nossos filhos. E desde então eu carrego essa moeda comigo, às vezes comento sobre ela. Um dia alguém falou quanto valia, por ela ser uma moeda rara. Não sei quanto vale, mas o sentimento que eu carrego aqui de levar esse legado adiante, levar essa mensagem, herdado de meu pai, e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Como que eu desligo aqui ou vocês desligam aí? Já não tem mais imagem? Tira? Então cuida, André, para eu não derrubar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Em Atos nós lemos a respeito de um homem. E quando se fala em Atos, é falar da igreja primitiva, né? A igreja que estava crescendo, estava em seu início. E eu leio aqui, diz o seguinte, todos acharam? Capítulo 11, verso 24. E nós vamos ficar bastante tempo dentro do livro de Atos. Até que horas eu posso ficar aqui, André? É 11h30, né? Mas é perto de meio-dia, mas 11h30 o pessoal começa a ir embora. Mas hoje tem almoço aqui, né? Está tudo certo. Vamos lá, todos acharam? Nós lemos assim, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Para você, qual que é o homem mais influente do Novo Testamento? Quem? Eu ouvi, quem? Paulo. Todo mundo pensa, eu não discordo de vocês que seja Paulo, mas o texto não está falando de Paulo. Está falando de Barnabé. E é interessante que todos nós, é Paulo o homem mais influente. Mas nós vamos estudar um pouco sobre Barnabé, porque sem Barnabé, Paulo não seria tudo isso. Não estou desmerecendo Paulo, o homem de Deus. Mas precisamos atentar para algumas coisas de pessoas que influenciam para que nós crescemos dentro do ministério. O exemplo de Barnabé fizeram muita diferença no ministério dele. A vida dele está resumida no seguinte termo. Fala assim que era um homem bom e cheio do Espírito Santo. E ele aparece pouco, mas as poucas vezes que ele apareceu, ele deixou marcas. Veja, quem era, o que fazia. E conseguia aqui listar algumas coisas, algumas atitudes, algumas realizações de Barnabé. Barnabé se chamava José e era levita, natural da ilha de Chipre. Os apóstolos deram-lhe o apelido que significa filho, apelido de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele ficou conhecido por ser generoso e vendeu um campo, deu dinheiro para a igreja em Jerusalém. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando Paulo se converteu, ninguém confiava nele por causa do passado. Quem foi que resolveu essa questão? Barnabé. Entendeu? Foi Barnabé quem acreditou em Paulo e apresentou aos apóstolos. Depois, Barnabé foi enviado para ver o que estava acontecendo na igreja de Antioquia. Chegando lá, ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a permanecerem no Senhor. Como precisava de ajuda, Barnabé foi até Tarso, onde foi buscar Paulo. Os dois ficaram por 1 ano ensinando em Antioquia. E ali os discípulos foram chamados então de cristãos pela primeira vez. O Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Eles pregaram em Chipre, Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra e Derbe.
Em Listra quase foram adorados como Deus, e depois Paulo foi apedrejado. No começo, a dupla era chamada de Barnabé e Saulo. Depois, passou a chamar Paulo e Barnabé. Interessante que Barnabé nem se preocupou com isso. Não importa eu ser o primeiro, importa eu estar entre aqueles que estão fazendo a obra de Deus aqui nessa terra. Ele não tinha essa preocupação, primeiro, segundo... Não, eu quero estar entre eles. O grande conflito entre os dois foi sobre levar João Marcos, primo de Barnabé. João Marcos, menino novo, atirado. E a gente encontra alguns novos que chegam com as ideias novas. Poxa vida, ao invés de adiantar, está atrapalhando. Vamos ver como é que é isso aí e tal. E Paulo não queria. Porque Barnabé também ele era impetuoso, mas de vez... O Barnabé não, o Marcos, mas de vez em quando ele dava escolha. Meio desanimadão, não quero. Paulo falou, não quero levar não, isso aí já desistiu da outra vez, não vai dessa vez, não. Barnabé quis dar a segunda chance, por isso se separou de Paulo. Olha o zelo desse menino, desse cidadão Barnabé, né? Não, você não quer? Não, dá ele aqui comigo, deixa eu vou resolver esse assunto aqui. Eu estou disposto a resgatar o João. Não, Marcos, né? João fica ruim, né? Porque... João Marcos. Barnabé foi com Marcos para Chipre e Paulo foi com Silas. Anos depois, o que Paulo falou? Anos depois, Paulo reconheceu que Marcos era útil para o ministério. Resumindo, tem espaço para todo mundo. Não, eu não sei dar estudo. Tem espaço para... eu não sei entregar. Tem espaço para você. Então, veja, Marcos foi útil para o ministério. Paulo reconheceu isso. Não, Barnabé, você tinha razão. Tinha razão. Eu gosto daquela música que cantaram no momento infantil. Não os impeçais. Já pensou se Barnabé tivesse deixado de lado, agarrado naquela ideia de Paulo? Falar, deixa Marcos para lá. Será que João Marcos ele teria prosseguido no ministério? Nós não podemos ser barreiras para a pregação do Evangelho. Simples assim. E eu falo nós porque estou falando para mim primeiro. Eu não posso ser barreira para a pregação do Evangelho. Não posso. Resumo. Barnabé encorajava, restaurava e acreditava nas pessoas, e justamente naquelas pessoas que ninguém mais acreditava. Barnabé acreditava naqueles que estavam à margem da sociedade, dos marginalizados. Nós temos um projeto ali na Igreja das Mangueiras em que nós saímos, entregamos alimento para os moradores de rua. E entregamos alimento mesmo, não é sopa, que quem mora na rua não gosta de sopa. Sopa é bom em casa quando você está tranquilo, sabe? Tomar uma sopinha aqui e tal. Eles querem comida sólida, sabe? E a última vez que eu fui, todos pediam oração. Todos. Nós aprendemos isso com Barnabé. A olhar para aqueles que estão marginalizados. Um cristão, ele deve investir sua vida na vida de outros. Mais importante que a nossa vida é a vida das outras pessoas. Nós estamos vivendo numa zona de conforto, num lugar bacana, ok, parabéns, graças a Deus por isso. E o meu irmão, como é que ele está? Como é que está a situação dele? O céu é bom? Vocês já foram para o céu? Nós falamos tanto da eternidade, André. Falamos muito da eternidade. Se é tão bom assim, por que eu não vou falar para o meu vizinho, meu colega de trabalho, que o céu é bom, que a eternidade é boa? Eles não conhecem o outro lado da eternidade. Mas nós temos o dever de colocar nos corações dele esse sentimento de almejar a eternidade. Enquanto nós estamos do lado de cá,
temos vislumbre do outro lado da eternidade. Esses pequenos vislumbres nós devemos transmitir para aqueles que ainda não conhecem. E a nossa igreja vem batalhando no ministério pessoal. Isso aí fazem anos. Eu lembro desde pequeno, quando meu pai me levava no sábado à tarde para dar estudo bíblico. Às vezes eu achava chato, porque sábado à tarde eu queria ficar tranquilo, quietinho. Mas nós andávamos a pé. Saímos de nossa casa lá em Bela Vista, lá no Paraná, e cortava a cidade e ia para outra cidade a pé. Mas fazia isso porque zelo. Meu pai tinha zelo pelas almas. Eu ia acompanhando meu pai, né? Como nós encontramos um pastor lá no Equador, ele é brasileiro, e ele usava muita expressão, alguns vêm só pelo rolê. Né? Então nós íamos só pela... Era eu, um outro garoto, a gente ia... achava gostoso caminhar, mas foi uma semente plantada, sabe? Às vezes em algo que para mim era brincadeira, não era que eu via como brincadeira, eu via como um projeto em si, mas ficou uma semente plantada no coração. E hoje o que eu mais desejo é estar fazendo algo para ajudar as pessoas. E não que eu seja melhor que vocês, não, é que me faz sentido, me faz bem. Alguém falou para mim assim, eu não acho justo, tal, a respeito da missão. Eu falei, me faz bem. Falei assim, quando eu puder não ir também, eu vou abençoar outro que for. E é assim que funciona. Sabe, o Barnabé, quando lá no princípio, no início, quando a igreja começou, ele abraçou de tal forma esse evangelho, esse ministério, que ele falou assim, eu vou vender tudo que eu tenho e vou trazer aqui, porque eu vou investir na obra. Eu costumo ver Barnabé como aquele missionário completo, que ele dedicou tempo, talento e tesouro. Será que eu estou preocupado mais com a minha necessidade, com as minhas coisas terrenas, com as coisas celestiais? Não estou cobrando de vocês, estou falando para mim, porque muitas vezes nós gastamos dinheiro com aquilo que não é, aquilo que é em vão, né? Desnecessário. Queridos, Barnabé foi chamado de homem bom. Foi chamado por Deus. Esse bom aqui que fala é um bom mais direto, é o bom ágafos, bom no caráter, útil, benevolente. Se você procurar, você vai encontrar o outro caso de José de Arimateia, que era bom. Você vai encontrar o caso de Jó, que era justo, era reto. E você vai também encontrar o caso de Estevão, Estevão e Demétrio, mas o único que foi chamado de uma forma específica de bom foi Barnabé. E Barnabé seguiu exatamente os passos de Jesus Cristo. Percebe que ele não aparece muito, ele apareceu só esse pedacinho aqui na vida de Paulo. Mas ele teve um ministério tão importante quanto o de Paulo. Quando todos não acreditavam em Paulo, Barnabé acreditou e contou do que aconteceu. Investir na vida das pessoas. Hoje vocês terão oportunidade de dedicar um tempo investindo na vida de pessoas, entregando um livro, um sorriso, um abraço, uma oração. Às vezes as pessoas, o que elas querem é apenas um abraço. Apenas um abraço. Apenas um sorriso. E não tem nada melhor para abrir uma porta do que um sorriso. Eu lembro, quando você faz missão, você fica meio contagiado, né? Eu estava no projeto lá, passou um garoto pequeno, conversou comigo, perguntei quantos anos tinha, e ele falou para mim assim, que tinha 8 anos. Eu achei interessante porque todas aquelas crianças, elas passavam perto da gente, buenos dias, como estás, tudo bem? Isso é natural deles. Eu fiquei, meu Deus, como eu preciso de aprender com essas crianças? Quantas vezes a gente entra
com a cara fechada em algum lugar, e alguém precisando de um sorriso. Eu falo isso porque aquele moleque me impactou de uma tal forma, quando ele falou, e depois disso tudo ele falou assim, Deus te bendiga, trabalho muito duro. Aquilo me veio um nó na garganta, assim, falei, meu Deus. Para ele foi natural falar, para mim, mas eu recebi aquilo dali como a voz de um anjo. Tem pessoas aqui na cidade de Quadra esperando vocês, esperando a mim, um anjo para chegar ali, dar um sorriso, dar um abraço. Porque o Deus abençoe natural de Tatuí, essa frase, ninguém rejeita. Em Tatuí é interessante, né? Deus abençoe, Deus abençoe. E eu aprendi. Às vezes eu mando mensagem para alguém, Deus abençoe. Eu falo, mas eu nem sou tatuiano, né? Hoje eu não sou tatuiano, hoje eu sou um quadrense. É quadrense ou é quadrado aqui? Quadrense, né? Eu sou um eleitor de Quadra e ainda presto o meu serviço no dia da eleição, por decisão. Gosto daqui. Mas ninguém resiste quando você fala, Deus te abençoe. O cristão, ele precisa esvaziar-se de si para ser cheio do Espírito Santo. Agindo assim, nós vamos conseguir terminar a obra que Deus confiou a cada um de nós. Esvaziando-nos do eu, deixando o Espírito Santo agir, trabalhando para que Jesus volte e volte em breve, para nos levar para Canaã Celestial, levar os nossos amados, os nossos queridos, os nossos vizinhos. Eu tenho o costume de orar pelos meus vizinhos, tem vizinho que eu nem falo com ele, mas eu oro por eles. Sabe, nós precisamos de dar condições para que o Espírito Santo age no coração daquelas pessoas, porque a única oportunidade que houver para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles, se estiver cada um de nós intercedendo, o Espírito Santo vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque quando eu oro para um necessitado de conhecimento, eu estou dizendo assim para Deus, Senhor, eu estou preocupado com ele. Estou preocupado com ele. Aí Deus fala, Espírito Santo, o João está preocupado com fulano de tal. Esse trabalho é para você, vai lá, trabalhe no coração dele, vai abrir portas, vai abrir portas. A plenitude do Espírito Santo, ela não é uma opção, é uma ordem divina. Não ser cheia do Espírito Santo é um pecado de negligência. Precisamos de homens e mulheres que transbordem do Espírito, homens e mulheres que sejam vasos de honra, exemplo para os fiéis, bênção para o rebanho de Deus. Quando o cristão anda com Deus, eles influenciam outras pessoas a também andarem com Deus. Por isso, sua vida vai influenciar a vida dos que cercam você. Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Se o que eu falo não é nada disso, se as minhas ações não condiz com aquilo que eu falo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então precisamos ter ações que condiz com as nossas palavras. O mundo precisa olhar para nós e ver Cristo. E ver Cristo. Eu usei uma frase ali numa cidadela lá em Puerto Limón, quando pregava, e disse o seguinte, que precisamos ser parecido com Jesus, precisamos buscar ser parecido com Jesus a ponto de sermos confundidos com Ele. Precisamos ser confundidos com Jesus. Eu acredito que já aconteceu com vocês, de alguém chegar e falar, nossa, mas você é diferente, conversar com você me traz uma paz, é tão bom. E eu sou uma pessoa péssima para receber elogio. E o dia que falaram isso para mim, eu fiquei tão desconcertado. Eu falei, eu travei.
Mas é natural, quando você começa a viver aquilo que Deus propôs para a sua vida, você vai transformar, a sua vida vai ser transformada, sim, com certeza, mas você vai transformar a vida de outras pessoas. Não deixe que naquele grande dia alguém possa olhar para cada um de nós e dizer assim, eu poderia estar aí, mas eu não estou por sua culpa. Você não falou para mim que você era um cristão adventista do sétimo dia? Sabe, eu temo isso. Eu oro a Deus para que eu não seja culpado por alguma pessoa não conhecer a mensagem. Eu oro a Deus por isso, sabe? Justamente pelo fato de que o céu é tão bom, o nosso sentimento, o desejo de estar lá é tão grande, por que eu vou ficar nessa atitude egoísta? Não, quero o céu só para mim. Eu preciso lembrar que o egoísta também não vai entrar no céu. Entende? Estamos em uma situação que nós precisamos falar do amor de Deus. E quanto mais você fala, mais desejo você tem de falar. Sabe, é algo assim, insaciável. Insaciável. O cristão, ele deve colocar seus olhos em Deus e não na circunstância. Precisamos ter fé. Fé é o firme fundamento. Sem fé nós não vamos para lugar nenhum. Fé é acreditar, até mesmo parece naquilo que é inacreditável. Fé muitas vezes é você ter quando você não tem uma resposta a uma oração. De repente vocês vão entregar livro hoje e ninguém vai querer uma oração. Queira Deus que várias pessoas queiram oração, queira Deus que várias pessoas querem estudar a Bíblia. Mas não é porque aquele que não quis receber o livro, aquele que não quis uma oração, aquele que não quis o estudo bíblico, que ele está isento. No momento certo ele virá. No momento certo. O justo viverá pela fé. Precisamos ter essa fé. A fé nos leva a confiar mesmo diante das dificuldades, não porque somos fortes, mas porque, embora sejamos fracos, confiamos naquele que é onipotente. Fé é a base de nossa salvação. Fé é Jesus Cristo. Se estamos com Jesus Cristo, onde quer que formos, milagre vai acontecer. Milagres vão acontecer. Precisamos ser homens e mulheres que ousam crer no Deus do impossível. Precisamos ser homens e mulheres que olhem para a vida na perspectiva de Deus, que abrace os desafios de Deus e realize grandes projetos no reino de Deus. Meus queridos, invista no projeto de salvação das outras pessoas. Invista no projeto da salvação de outras pessoas. Quer seja seu vizinho, quer seja no seu trabalho, onde quer que for, invista. Esvaziemo-nos do eu e permitamos que o Espírito Santo haja em nós. Que tanto o nosso agir quanto o nosso querer seja feito da vontade de Deus. Olhemos sempre para Deus, não para as circunstâncias. Não deixe que, naquele grande dia, alguém possa dizer assim: eu não conhecia a mensagem. Foi por sua culpa, João. Você era meu vizinho, você nunca falou do amor de Deus para mim. Não deixe. Se eles não quiserem ouvir, faça a sua parte. Porque naquele dia não terá nenhum inocente. Nenhum. E que eu e nem vocês seja culpado por alguém não entrar na Canaã celestial. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos motive para cada dia mais levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem, em nome de Jesus.
Eu até comentei com o André, eu não sabia se tinha esse hino no novinário. É um hino do inário antecessor. Parece que tiraram, nem deveria ter tirado, né? Mas ele incomoda um pouco, talvez seja por isso que tirou. Mas nós vamos cantar ele. É o 316, né? Conheço, mas nós vamos cantar. Não te importa se alguém dos amigos morrer sem saber do convite de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos veem que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus, ó, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando o Mestre vier lá do céu: não jamais nos falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales, irmão, pede a Deus direção para dar testemunho de Cristo. A ninguém no juízo exclamar com razão: não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Grande Deus e nosso Pai, que habita no mais altos dos céus. Obrigado, Senhor, pelos conselhos que nos deste nesta manhã, a exemplo de teu servo Barnabé. A história dele está na Bíblia, exatamente para nós atentarmos que precisamos fazer um pouco mais, que nós não devemos nos calar e falar de Cristo para as outras pessoas. Senhor Deus, peço a Ti que incomode o nosso coração, para que nós, de forma alguma, venhamos nos calar, que possamos levar essa mensagem adiante. O Senhor confiou uma obra tão maravilhosa a nós, e muitas vezes nós ficamos meio dispersos, meio preguiçosos, não querendo fazer. O Senhor poderia até ter mandado os seus anjos, mas confiou a nós, Senhor, e é um privilégio, muito obrigado. Mas queremos, Senhor, fazer mais. E é para isso que nós pedimos a presença do Espírito Santo constante em nossas vidas, nos motivando, nos orientando, nos dando sabedoria, Senhor. Porque sabemos que os dias estão poucos aqui nessa terra. E o Senhor vai voltar.
E quando o Senhor voltar, o Senhor com certeza quer povoar o céu com seus remidos. Queremos estar entre esses. E mais pessoas também, Senhor, que possamos levar em consideração o que está escrito ali no livro A Verdade sobre os Anjos, que o lugar deixado por Satanás e seus anjos serão ocupados pelos remidos do Senhor. E nesta manhã, Senhor, aqui nesta igreja, nós vemos os teus remidos aqui, Senhor. Não deixe que ninguém fique de fora, ó Pai. Que todos, da forma que estão aqui, unidos com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, Senhor, estejam preparados para encontrar a Ti e olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus em que nós aguardávamos, na salvação alegraremos e gozaremos. E ouvir de Ti, ó Pai: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fica conosco, Senhor, visite cada lar, cada coração aqui, e as pessoas que irão receber um livro nesta tarde, Senhor, que não seja apenas um livro, mas seja pão do céu para saciar a fome de cada um deles. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu sei